Pois muito bem, olá, bem-vindos a mais um vídeo do Rede Poderosa. Esse aqui é o resumo das leituras de novembro. Mais um mês de ótimas leituras. Outubro, que foi o nosso primeiro mês fazendo esse vídeo, foi acho que até agora um dos meus melhores meses de leitura, em questão de qualidade mesmo. Mais novembro também não deixou nada a desejar. Eu vou falar rapidinho, porque a gente vai ter um episódio do podcast dedicado a ele. Vaca de Nariz Sutil, do Campos de Carvalho. Esse foi um livro que o Caio escolheu. Todo dezembro no podcast a gente denominou Mês do Livro de Doidão. Isso é uma denominação do Caio, tá? Não é minha. E aí o Caio decide o livro que a gente vai ler. E ele escolheu Campos de Carvalho. Eu não conhecia nada desse autor. Nada, absolutamente nada. É um livro bem curtinho. Eu li num dia. E aí eu gostei tanto, eu achei tão incrível, que eu comprei os outros. A Autêntica lançou outros 3 livros dele. E aí cada um é de uma cor diferente, é bem bonitinho. Todos eles são meio curtinhos assim, ó. Mas esse aqui é um livro, ele é meio... Acho que a gente pode chamar meio surrealista, meio... Não sei. Parece uma história que acontece dentro da cabeça dele, enfim. Como eu disse, a gente vai discutir muito mais no podcast. Então, se você tem interesse em conhecer a obra do Campos de Carvalho, ou quer saber o que o Caio está dizendo quando ele fala livro de doidão, ouve o episódio. E assim que sair também eu marco aqui, que aí quando você ver o vídeo, você pode assistir o episódio. Ouvir o episódio. Em tempo, a gente já está quase pronto para colocar os episódios de 2023 aqui no YouTube. A gente começou trabalhando com o nosso catálogo, né? Então, desde 2018 tem episódio saindo. Então, se você está acompanhando aí, o feed tá cheio de coisa, tá cheio de conteúdo. São os episódios que a gente fez no passado. 2022, que foi o nosso ano, eu diria assim, de melhores conteúdos, no sentido de novidade, da gente trazer entrevista, essas coisas, vão começar a sair agora em dezembro. A Alana tá arrasando. Eu vou falar de um que eu acabei de postar no Instagram sobre ele, o Léxico Familiar, da Natalia Ginzburg. Essa edição é uma edição antiga da Kozak Naif. A Kozak lançou uma coleção que era Mulheres Modernistas. E aí tinha Ginsberg, tinha Virginia Woolf, tinha Gertrude Stein, Catherine Mansfield. Eu não consegui completar a coleção completa, foi uma dor no coração. Acho que faltaram 2 livros para completar. Mas foi a primeira vez que eu tive contato com algumas dessas autoras. A Ginsberg foi uma, eu li o Caro Michele, que também está nessa coleção, e a Gertrude Stein, que eu também não conhecia. E aí eu li a autobiografia de Alice B. Toklas, também dentro dessa coleção. E o Léxico Familiar, eu atrevo-me a dizer que eu li da Ginsberg Caro Michele, eu li Todas as Pequenas Virtudes, e eu li As Pequenas Virtudes e Todos os Nossos Ontens. Léxico Familiar, atrevo-me a dizer, é o meu preferido no momento. Tem mais alguns livros dela, lançados aqui no Brasil. Se eu não me engano, eles estão saindo pela Biblioteca Azul, da Globo. Eu não tenho nenhum dessas edições ainda, mas, enfim. Esse aqui é meio que uma autobiografia. Eu digo meio porque, né, fala muito da memória, e memória é uma coisa que tudo depende, na verdade. Ela mesma fala no começo, né, ela não inventou nada, é a história da família dela. Então, ela conta muito sobre quando ela era criança, meio que cobre um período pré e durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, a família era judia e antifascista. O pai era abertamente antifascista. Acho que vocês devem imaginar que no pré-guerra, na Itália, o fascismo com Mussolini vinha crescendo muito. Então, o professor dela era o pai dela era um professor, então ele já chamava um pouco de atenção. E ainda se dizia automaticamente, se dizia abertamente, acho que é a melhor palavra, antifascista. A família sofreu teve alguns problemas, vamos dizer assim. Mas o mais importante aqui, eu acho, é que a Natalia Ginzburg, ela trata do núcleo familiar, né? Então, por exemplo, o pai dela era um homem muito difícil. Ele era um homem que gritava pela casa inteira. Quem conhece italiano vai saber, né? Gritava muito, ele também ele era verbalmente muito abusivo com os filhos e com a esposa. Então, se você não fazia o que ele queria, ele te chamava de burro. Se você não concordava com ele, você era burro. Entende, né? Então, a opinião dele era a opinião que contava, era o que mais importava.
E se você não concordasse, você era um tapadão. E ele também não parecia ter, assim, grandes aspirações para os filhos. Era muita loucura, assim. As duas filhas, a Natália e a irmã dela, a Paula, nunca estudaram, porque o pai achava que, né, vai virar dona de casa, não precisa estudar. E para um professor que, teoricamente, tem uma cabeça avançada, é estranho você ver esse paradoxo, né? Dos filhos, assim, a violência era tanta que a Natália tem tinha dois irmãos, que se atracavam do nada, assim, eles se pegavam na porrada, eles mal se falavam. Assim, era um clima muito violento mesmo, né? Então ela retrata isso até chegar à guerra, quando os filhos começaram a se envolver de formas diferentes na guerra, né? Ela tem um irmão que virou conspirador antifascista, teve que fugir para a França, acabou vivendo na França o resto da vida. A Ginsberg, na verdade, casou com Leone Ginsberg, que era um judeu que foi também caçado pelos nazistas quando eles ocuparam a cidade dela na Itália. E o mais interessante é que ela trata, né, desse núcleo familiar e você sente como tudo que está acontecendo lá fora afeta a família, afeta o pequeno. Eu queria ler 2 trechos para vocês entenderem o que eu estou falando disso, de como ela fala das coisas pequenas, que às vezes não parecem importar nada comparado com o que está acontecendo, mas a gente sabe que sim. Tem 2 trechos aqui nessa página que eu queria ler para vocês. O contexto dessas cenas é que a Natália estava morando numa cidade que foi ocupada pelos nazistas e ela queria fugir, porque, né, a família é judia e ela e o marido já estava meio que na mira, então eles queriam sumir de lá e diziam que se você fosse para Roma, tava ok, Roma tava tranquilo, dava para viver lá. Então ela começa aqui. Recebi uma carta de minha mãe. Ela também estava assustada e não sabia como me ajudar. Então, pela primeira vez em minha vida, pensei que não existia proteção possível para mim, que devia arranjar-me sozinha. Entendi que sempre trouxera comigo, no afeto que tinha por minha mãe, a sensação de que ela, nas desgraças, me protegeria e defenderia. Mas agora, em mim sobrava apenas o afeto, e todo pedido e espera de proteção desapareceram desse afeto. E pensava antes que talvez no futuro era eu quem deveria protegê-la e defendê-la, pois minha mãe já estava muito velha, abatida e indefesa. Esse trechinho, esse parágrafo, aqui embaixo ela já fala de como ela fugiu. É o único parágrafo que a gente tem, assim, é uma coisa muito simples, né? Ela recebeu uma carta, ela interpretou essa carta. Mas se você parar pra pensar, é aqui nesse parágrafo que ela fala, por exemplo, dessa coisa da gente perceber que os nossos pais são humanos, né? Então, no meio da guerra, no meio da necessidade de proteção, a Natália percebeu que a mãe dela também era humana. A mãe dela, quando ela era criança, talvez tivesse essa aura, para muitos de nós às vezes tem, né? Os pais têm essa aura de invencíveis, de heróis, e aí ela percebeu, então assim, aqui ela percebeu que não era isso, nem ela, nem a mãe nem o pai, né? Ela não tinha uma relação aparentemente muito amável, muito amorosa com o pai, a Natália. E aí, logo embaixo, ela conta de como ela fugiu para Roma, e aí vem esse trechinho. Chegando a Roma, respirei aliviada e achei que começaria para nós um tempo feliz. Não tinha muitos elementos para pensar assim, mas pensei. Tínhamos um alojamento nos arredores da Piazza Bologna. Leone dirigia um jornal clandestino e estava sempre fora de casa. Foi detido 20 dias depois de nossa chegada e não tornei a vê-lo nunca mais. Então, de novo, é um trechinho super curto em que ela conta como foi chegar em Roma, que o marido continuava peitando os nazistas e ele eventualmente foi detido e morto. Então, isso é muito comum no livro todo. Ela tem trechinhos em que você lê e você sente assim, te dá até uma certa falta de ar, porque é um parágrafo, cinco linhas, que são muito potentes. E aí logo depois ela vai falar de outro assunto, ela vai falar da irmã que queria um vestido, da mãe que gosta de tal cor, enfim. Então é muito forte você ver a vida lá fora afetando essa família de um jeito tão intenso. E eu acho que foi incrivelmente bem escrito. No post do Instagram, eu comentei que, coincidentemente, eu estava assistindo a primeira temporada de Amiga Genial, que é a série da HBO baseada na tetralogia da Helena Ferrante. A primeira temporada, né, que é o do livro Amiga Genial, é quando elas são crianças. Então, as similaridades
são muito grandes. A forma como ambas descrevem a violência familiar, tanto a física quanto a verbal, é muito similar. Eu senti que a áurea, vamos dizer assim, né? A forma de descrever a vida familiar italiana é muito similar. E aí me fez pensar que a Ginsburg é uma antecessora muito natural, assim, da Helena Ferrante. Eu acho que se você gosta de Helena Ferrante, capaz de você gostar de Léxico Familiar. Léxico. Tá difícil, né, de eu falar esse X? Enfim, Léxico Familiar. Muito bom mesmo. Aí, eu li 2 livros, não na sequência, mas no mesmo mês, que eu acho que a gente pode falar deles um pouquinho juntos, porque, enfim, eles tratam mais ou menos da mesma coisa. Eu li O Estrangeiro, do Camus. É um clássico, né? É um livro curtinho, ó. É bem curtinho, mas é um clássico porque ele vai falar muito sobre justiça, né? A gente acompanha esse cara que, sei lá, tá vivendo a vida dele, mas ele parece meio apático ao mundo. A mãe dele morre, ele vai, logo no começo isso, tá? Ele vai enterrar a mãe, mas você não sente vindo dele nenhuma grande emoção, assim. Ele é um cara que parece, deixa a vida levar sem muita atividade do lado dele mesmo, assim. Ele vai indo. E é nessa de indo que ele conheceu um cara, um colega, que acaba levando ele numa briga, né? O cara tem uma briga com os árabes, então tem uma questão aqui muito forte de imigrantes, né? Principalmente na França. A gente está agora assistindo a Copa do Mundo e a França sempre foi assim, né? Sempre foi um país que tem muito imigrante no time durante a Copa do Mundo, é quando provavelmente eles são mais bem tratados. E depois, não muito. Então a França sempre teve uma questão muito séria com a imigração. E aí ele, por algum motivo, por um motivo específico, ele acaba matando um desses árabes. Não vou entrar em detalhe, mas esse livro e o Crime e Castigo do Dostoiévski, que eu vou falar dele daqui a pouquinho, são 2 livros que me provaram que, assim, você pode saber toda a história, ou grande parte da história, e ainda assim se entreter ou gostar da leitura de um livro. Eu já conhecia a história do Estrangeiro, em grande parte, mas ainda assim achei uma puta leitura, principalmente os momentos finais, né, quando a gente tem uma conversa, me pareceu uma conversa muito densa sobre justiça, né? O que é justiça e para quem? Então, eu sei que tem um livro resposta a esse, que é o caso Marceau, que é o nome do árabe, se eu não me engano, e eu vou ler. Eu só não quis ler junto, porque eu confesso que depois que eu li O Estrangeiro, eu achei esse livro muito pesado, assim. Ele é um livro que faz você questionar muita coisa, assim como Crime e Castigo. Por isso que eu acho que eles dois, ler os 2 juntos, pra mim, foi meio que ler os 2 próximos, assim. Foi meio que meu limite nesse assunto. É muito pesado, né, falar de justiça, ainda mais quando você consegue, quando são 2 livros escritos. Esse aqui ainda mais tempo, tem o quê? 200 anos? Dostoiévski escreveu Crime e Castigo já faz muito mais tempo. Então, são 2 livros que ainda essa é a Chloe. Vai aparecer no vídeo, Cocô. Então, muito bom, uma ótima leitura, muita reflexão. E aí eu acho que esses 2 aqui, ó, são 2 leituras pesadas, ambas, mas ainda assim muito boas. O Dostoiévski o Crime e Castigo foi o meu Dostoiévski do ano. E eu tentei ler esse livro, uma historinha básica pra vocês. Eu tentei ler esse livro quando eu tinha 14 anos. Eu lembro como se fosse hoje, que peguei numa edição azul, acho que de uma coleção muito antiga, e tentei ler e não entendi nada. Não entendi coisa nenhuma, achei denso, achei que linguagem era essa estranha. Não li, parei de ler. Guardei o livro. E agora, não só a linguagem, não só a leitura deslanchou, como eu absolutamente amei. Crime e Castigo, acho que é daqueles, de novo, é um daqueles livros que você conhece a história, ou parte dela, e ainda assim você pode ler assim, com tranquilidade, porque o que importa não é o que acontece, é como as coisas acontecem e o que o autor vai fazer com isso, né? Então, basicamente, o Rodia comete um crime, e aí, eu sabia disso, né? Eu sabia disso, mas eu não sabia dos pormenores da história. E aí eu achei que esse aqui ia ser uma estrutura clássica de, até o meio do livro, era meio que o preâmbulo do crime, né? Então, ele mostrando, contando pra gente várias coisas até o crime acontecer. O crime ia acontecer lá pela metade do livro e depois iam vir as consequências, o que quer que fosse.
Na verdade, não. O crime do Roger acontece nas primeiras 100 páginas. Acho que na página 90 a gente já aconteceu. E o livro tem 560, 580 e poucas. 560, 580. Ou seja, o grosso desse livro não é o crime do Roger. E não é ele se preparando para o crime. O grosso desse livro... Deixa coisa. O grosso desse livro é, na verdade, as consequências do crime. E eu acho que aí também vem uma conversa muito, muito importante sobre justiça. O que ela significa e para quem. Então, não vou entrar nos detalhes, né? Porque imagino que vocês também não queiram saber muito, muito da história, se ainda não leram. Mas é um livro que você lê tranquilamente, nessa altura da vida, conseguir não só ler, mas gostar demais do livro. A única questão para mim, e aí eu acho que é um debate muito específico, e me deixou um pouco cabreira, é o mais pro final, assim, quando entra uma conversa sobre religião e redenção. Eu não concordo por redenção por religião. Eu acho que é meio bizarro. E eu achei meio bizarro colocar isso nessa história no final. Eu achei que não cabia muito. Mas, de qualquer forma, é uma conclusão factível, é uma conclusão que faz sentido na história. Então também não sou eu que vou discutir com Dostoiévski. Mas é a única questão que me pegou um pouco, assim, que eu fiquei pensando bastante sobre isso, né? Eu sei que na época religião era uma questão muito forte, depois deixou de ser um pouco na Rússia, mas era uma questão muito forte. Ele tem uma personagem aqui que tem um contexto religioso, né, um pouquinho maior, mas, enfim, só isso, na verdade, só esse finalzinho e essa conotação religiosa que eu não gostei. Fora isso, a construção dos personagens, todos os personagens, porque os plot twists que eu não esperava, do nada, assim, acontece uma coisa que muda muito da dinâmica da história. Eu não tinha a mínima ideia que estava vindo, eu não consegui antecipar nenhum dos plot twists, foi muito doido. Então ele é um cara que... Dostoiévski é assim, né? Um cara que consegue tirar do chapéu algumas coisas. É muito bom. Bem, assim, o cara continua foda, né? Só isso. Aí, eu li Mahmoud Darwich. A gente leu Memória para o Esquecimento, dele no ano passado, se eu não me engano. É um puta livro. Esse aqui é um livro de poemas. E aí, o Mahmoud é conhecido como o poeta da Palestina, né? Ele é a voz da Palestina. Ele sempre foi muito, muito aberto sobre a questão da Palestina. O próprio Memória para o Esquecimento acontece inteiro em um dia de um cerco de Israel ao Líbano, a Beirute. E 11 Astros fala muito sobre isso, sobre pertencimento ou a falta disso, sobre encontrar o seu espaço, sobre quem você é perante o outro, né? Essa coisa de você ser um estranho na sua própria terra. E eu acho que o David é um dos poetas mais potentes que eu já li, assim. A tradução do Michel Sleiman também e a própria introdução dele é maravilhoso. Mas eu acho que ele é um dos poetas mais fortes, assim, que eu já li. É incrível como ele consegue colocar em palavras algumas coisas que você talvez... Não sei, que eu acho que outros poetas teriam mais dificuldade, ou talvez tentassem, não sei, tentassem, assim, aliviar, essa é a palavra, tô tentando pensar a palavra, tentassem aliviar um pouco, pra ficar mais bonito, sabe, no verso, babá. Então, assim, é muito... Ele fala de conquistadores, ele usa as palavras que ele quer usar de verdade, sabe? Com todo o peso que elas têm. Ele é um cara que eu acho que ele não tem medo de soar não polido, talvez seja um jeito de falar isso, não sei. Porque ele fala o que ele quer falar. Então, eu não sei. Eu acho que ele é um poeta incrível. Essa edição da Tábua, que é super, super bonitinha, um formato quadradinho. Enfim, David, eu assim, agora li na poesia, já li na prosa, recomendo demais nos dois. Tem mais um livro dele publicado pela Tábua que eu ainda não li, mas vou ler, já tem. Mas assim, Memória para o Esquecimento segue como um dos meus livros preferidos. E eu acho que como poeta, ele também vai entrar assim na minha lista seleta
mas muito mais porque eu leio pouco poesia, mas eu vou mudar isso em 2023, me aguardem. Mas vai pra lista de poetas preferidos, com certeza. E eu não vou falar muito desse, porque não vai acontecer aqui, eu já falei no vídeo em que eu comento de ficção e não ficção casadinhas. Que aí eu contei um pouco dessa história e recomendei que vocês lessem esse aqui junto com o Como as Democracias Morrem. Porque ele fala muito, é uma ficção política, ele fala muito sobre a ascensão de um candidato à presidência que é nazista, abertamente, que tem umas propostas absurdas, e ele ganha. E aí o livro é isso. Então não vou entrar muito em detalhe, vou recomendar que vocês assistam aquele vídeo se quiserem conhecer um pouquinho mais, mas assim, também fiz um post no Instagram do Poderoso, mas assim, baita livro, baita Nobel. Quero ler mais o Sinclair Lewis. Eu não sei se tem muita coisa aqui publicada dele, não. Eu sei que tem o Babbitt, que eu tenho numa edição muito antiga, de uma coleção, mas só. Não sei muito mais coisa dele, não, mas vou caçar. E por fim, eu li... Meu Deus. Eu li o meu primeiro Érico Veríssimo da vida. Nunca tinha lido Érico Veríssimo. Minha mãe tinha, muito tempo atrás, uma coleção, tudo de capinha marrom, que ela fez quando ela era mais nova, e me deu quando eu saí de casa. Só que era uma coleção muito antiga, a qualidade não era muito boa, e muitos dos livros estavam desmanchando, assim, alguns estavam até com mofo. E aí eu acabei doando os que dava pra doar, e alguns eu tive até que jogar no lixo. Então, sabe, desmanchava, você abria, sai a página, assim. Tava muito ruim. Aí eu comprei essa edição, essa é uma edição econômica, da companhia quando ela relançou O Tempo e o Vento. Essa aqui é a parte 1, que traz o Continente volume 1 e 2. Então, assim, que história incrível, que escrita maravilhosa, classicaço da literatura brasileira por direito. Eu não sei nem o que dizer, assim, ele vai contar uma saga familiar, né? Eu adoro sagas familiares. Então é uma saga familiar que vai tratar, e se eu não me engano vai cobrir 200 anos, não é isso? Cobre 200 anos, mais ou menos, de uma cidadezinha que começa como um vilarejo, no Santa Fé, começa como um povoado, aí vai crescendo devagarzinho, e aí vira uma cidade. Mas o grande ponto do povoado, da cidadezinha, é um sobrado da família Cambará. E eventualmente é um sobrado que no final é sitiado pelas forças federalistas. Então, assim, é uma família que vê várias guerras, e perde algumas pessoas na guerra, e aí as mulheres que ficam para trás sempre, são elas meio que contam, né? Elas são meio que o fio condutor da história. Elas contam o que acontece na guerra com quem fica, né? E o que acontece depois, com quem ficou e precisa lidar com quem voltou da guerra, mas também não tá 100%, né? Então, assim, é belíssimo. Eu acho que tem trechos que são um pouco mais enrolados, né? Tem muita descrição, tem muito bate-papo sobre nada. Principalmente no segundo tomo. Eu conversei com a Ju, do Coisas que Leio, e ela falou isso e eu concordo. Eu acho que o segundo tomo, ele enrola um pouquinho, mas mesmo assim é uma leitura maravilhosa. Eu demorei meses para ler, eu ia lendo aos pouquinhos, porque é grandinho, né? Ele tem umas 600 páginas. Ele é grandinho, mas eu queria ir lendo aos poucos, porque como é uma saga familiar, eu fiquei com medo de me perder nos nomes, às vezes tem nomes repetidos e tal, uma coisa meio 100 anos de solidão, assim. Mas não, eu acho que é bem tratada essa questão de cada geração. Eu acho que ela é bem marcada. Então não é tão difícil de acompanhar, não. Mesmo assim, os outros 2 tomos também são mais ou menos desse tamanho aqui. E eu acho que é um bom livro para você ler aos poucos, assim, lê devagar, vai degustando. Ele usa muito da linguagem local, né? Então tem personagens que misturam tudo com espanhol. É muito bom. E eu acho que eu tava sentindo falta de uma saga familiar à la brasileira. E encontrei uma, tá aqui. Eu vou ler os outros 2, com certeza. Ano que vem eu vou ler a segunda parte, com certeza. Eu normalmente, quando eu pego séries, eu gosto de ler um livro por ano.
se eu gosto da série, né? Pra ir com calma, pra ir degustando e tudo mais. Então, O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Meu primeiro Érico Veríssimo da vida. Que loucura. E é isso. Esses são os livros que eu li em novembro. Dezembro já começou a toda, assim. Eu já tenho uma pilha respeitável pra ler. Espero ler todos, né? Dezembro com Copa, com tudo. Eu confesso que tempo para leitura não está muito fácil de encontrar, mas eu sigo firme no propósito. E é isso. Me contem o que vocês leram, se vocês já leram algum desses, se já gostaram. Eu tô agora fazendo a minha lista do ano que vem, e aí eu vou voltar com um vídeo contando algumas das minhas decisões para leituras de 2023. Então me aguardem, logo menos eu tô de volta. E tchau.